Olá, eu sou a doutora Cláudia, eu sou endocrinologista e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o diabetes. O diabetes é uma doença que a incidência e a prevalência vem aumentando exponencialmente ao longo dos anos. Isso se deve a maus hábitos alimentares, ao sedentarismo, ao aumento da população de obesos e ao aumento da expectativa de vida. O diabetes é uma doença complexa, multifatorial, caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia. Isso pode ocorrer por uma deficiência na secreção de insulina ou na ação da insulina. Hoje sabemos que existem diversos tipos de diabetes, mas eu vou falar do diabetes tipo 1 e do tipo 2, que responde pela maioria dos casos do diabetes. O diabetes tipo 1 é uma doença em que vai ocorrer a diminuição da secreção de insulina, devido a uma destruição da célula beta-pancreáticas por um processo imunológico, em que o organismo produz anticorpos que destroem a célula beta. O paciente apresenta 80 a 95% dos pacientes anticorpos positivos. Ela é mais comum nas crianças e nos adultos jovens. O quadro clínico típico, ele tem um início rápido, que pode ser de dias ou até semanas, e o paciente vai apresentar aumento da sede, diurese, cansaço, dor no corpo e emagrecimento. E ele pode progredir para um quadro de desidratação severa, sonolência, dificuldade respiratória e coma, que é uma emergência clínica conhecida como cetoacidose diabética. O paciente diabético tipo 1, desde o diagnóstico, ele vai receber o tratamento com insulina. Já o diabetes mellitus tipo 2 responde por 90% dos casos do diabetes. Nesse tipo, existe uma secreção de insulina, mas o problema está na ação da insulina, que é a resistência insulínica. Se comparado com o diabetes tipo 1, os sintomas eles são mais insidiosos, mas o paciente também apresenta uma diurese excessiva, sede, cansaço, turvação visual. Mas o grande problema é que a maioria desses pacientes são assintomáticos, o que vai dificultar bastante o diagnóstico. E a gente faz esse diagnóstico mais pelos exames de rotina. Ele atinge pacientes com mais de 50 anos, tipicamente. Porém, atualmente, a gente vê diabetes tipo 2 em adultos jovens e até mesmo em crianças. Isso está associado ao aumento da ingesta de carboidratos e gorduras e à falta de atividade física. Como se faz o diagnóstico de diabetes? Uma glicemia de jejum maior que 126, qualquer glicemia ao acaso maior que 200, acompanhado de sintomas de diabetes, e na curva glicêmica, o paciente que tem uma glicemia maior que 200 no tempo 120 minutos depois da ingesta de glicose. Existe um grupo de pacientes que já tem uma alteração de glicemia, mas ele não se enquadra no diagnóstico de diabetes. Então ele tem uma glicemia de jejum entre 100 a 126 e essa glicemia na curva glicêmica, no tempo 120 minutos após a ingesta de glicose, a glicemia fica maior que 140 e menor que 200. Eles são os pré-diabéticos. Esses pacientes eles precisam ser acompanhados, às vezes eles precisam ser até medicados, porque eles podem evoluir para um diabetes. A hiperglicemia crônica leva a uma lesão da microcirculação. Isso pode levar a danos no funcionamento de órgãos como os olhos, o rim, o coração e os nervos. Tem estudos mostrando que entre o diagnóstico do diabetes e o início dos sintomas do diabetes tipo 2 pode passar de 3 a 6 anos. Isso faz com que, quando é feito o diagnóstico, 8 a 16% já tenham lesões de retinopatia, 17 a 22% uma microalbuminúria, que é o início da lesão renal, e de 14 a 48% já tenham uma neuropatia diabética. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Mantenha seus exames de rotina em ordem, procure o seu médico sempre que for necessário. Muito obrigada.